Muito bem, pessoal do sexto ano, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula, a mais uma explicação. E eu vou mostrar aqui as páginas que nós iremos estudar, nós iremos fazer, trabalhar, ok? Pessoal, nós vamos entrar agora na unidade 8 e essa é a unidade importante, é uma unidade onde você irá precisar absorver o máximo do aprendizado dessa unidade, porque você vai fazer o penúltimo trabalho, né, o trabalho parcial do quarto bimestre, ok? Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho em relação aqui nós fizemos aqui uma unidade anterior a esta, que é a unidade 7, e devido aí ao pouco tempo, né, o número de aulas elas foram reduzidas pela metade, então, nesse bimestre, nós teremos duas unidades, no caso, no quarto bimestre, teríamos duas unidades, caso tivéssemos aula presencial, nós teríamos duas unidades para cada bimestre, ok? Então, eu vou trabalhar aqui a unidade 8, que vai aí ter o mesmo esquema, né? Um texto, interpretação textual e a parte gramatical. E vamos lá, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, na unidade 8 você tem aqui o título como Arts, quer dizer artes. Aí você tem um texto aqui, que é um diálogo entre Pat e Liz. Eles estão aqui no museu. O título aqui, o subtítulo é At the Museum, que eles estão aqui no museum, ok? E essas palavras destacadas são os pronomes interrogativos que nós iremos trabalhar nesse bimestre, ok? Eu vou dar uma lida aqui no texto, vou dizer o que, o texto está se referindo, né? A tradução, e em seguida nós vamos responder as questões de interpretação e também nós veremos aí a explicação da análise gramatical, ok? Como essa é uma aula única, porque na próxima semana não teremos aula, teremos aí os trabalhos, então vai ficar um pouco longo aqui esse período, eu selecionei algumas páginas, então nós vamos fazer esta unidade inteira, ok? A unidade 8 inteira, para que a gente possa ter o conteúdo para estudar, para responder os trabalhos, ok? Então vamos para o texto sem demoras. Pat fala, wow, who is the artist? Aí você tem aqui na primeira frase, ó, who, esse está em destaque, que quer dizer quem. Quem é este artista? Aí eles falam, it says here, it's Remedios Varo. Aí Liz fala, está escrito aqui que é o Remedios Varo, que é o nome do artista. Ela está contemplando aqui esse quadro, ó. Tá vendo aqui o quadro, né? Então ela perguntou quem é um artista e a Liz aí falou que estava escrito lá que era Remedios Varo. Aí a parte continua. She's painted very well. What style is this? Na verdade, é uma pintora, né? Um artista no sexo feminino. Por isso que ela falou, I painted very well. Ela pinta muito bem. Aí você tem outro pronome aqui que é what. Esse aqui é o mais conhecido, né? Que a gente utiliza para perguntar qual é o seu nome, que é what's your name. Então, what style is this? Qual estilo ou que estilo é este? Aí a Liz vai responder, it's called surrealism. Surrealism, que é chamado de surrealismo. Aí a Paty vai e pergunta usando outro pronome. Você viu que ela já usou o who, que é na primeira linha, agora ela usou what, e agora ela vai usar outro pronome que é where. Where was she from? De onde ela era? Aí a Liz vai responder, she was from Spain, ela é da Espanha, but she lived in Mexico. Mas ela morou no México. Ou seja, ela era natural da Espanha, mas ela morava na cidade, no país do México. Aí agora a parte continua, né? I like her very much. Aqui ela está falando que apreciou o trabalho dela muito, né? O estilo dela. E a Liz continua falando. Too bad the rest of her work is not here.
Ou seja, a Lisa aqui está lamentando, infelizmente, né? Está falando aqui que o restante do trabalho dela não se encontra no museu. Provavelmente só encontrou aqui esse quadro, né? Então, infelizmente, elas não puderam ver mais das suas obras de arte. Aí a Paty continua. Agora ela usa uma expressão aqui que vai formar aqui uma espécie de pronome, né? Que é o how many. How many quer dizer quantos ou quantas, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar aí a diferença de how many para how much. Eu creio que você também já tem uma base do conhecimento dessas duas palavras, mas vamos lá. How many paintings did she make? Ela está perguntando aqui quantas pinturas ela pintou, né? Quantos quadros ela já fez. E a Liz vai e responde, I don't know, but we can search image on the internet. Aí ela responde que não sabe, mas que poderia pesquisar na internet mais imagens, né, do trabalho dela. E a Paty termina a sua fala dizendo, yes, let's do this. Sim, vamos fazer isso, ok? Então vamos se ligar aqui na interpretação textual. Você tem aqui o quadro, o banco de palavras, né? O museu, painting, pintura. Depois você dá uma lida aí, caso você não conheça algumas expressões ou palavras. Primeira pergunta da compreensão textual é esta. Where are Patty and Liz? Aonde estão a Patty e a Liz? Você pode responder aqui em português, ou se você quiser também pode responder em inglês o local aonde Patty e Liz estão, ok? Letra B. What are they doing? O que elas estão fazendo? Né? Então você pode responder aí em português ou também em inglês. E letra C. Who is the artist? Né? Quem é a artista? Tá perguntando aí quem é o nome da artista, né? E você responde aí em português ou inglês. Essa foi a página 56. Partindo agora para a próxima página. Aqui ainda falando sobre o texto. Aí você vai responder aqui na 2. According to the test, escreva, de acordo com o texto, escreva verdadeiro ou falso. Né? T para verdadeiro, true, e F para falso, false. Então vamos às alternativas. Patty is looking at the sculpture. Patty está olhando para uma escultura. Isso é verdade ou é falso? Segunda afirmativa, Liz is not close to Patty. Ou seja, Liz não é próxima de Patty, né? Não está perto, no grau assim de amizade. Elas são próximas ou não são. Próxima, Remedios Vero was Mexican. A artista chamada Remedios Vero é uma mexicana, né? Estava vendo aqui, dizendo aqui que é verdadeiro ou falso essa afirmativa. E a quarta linha, e a quarta afirmação fala que Patty gostou das pinturas, dos quadros pintados por Varro. Varro que é essa artista. Então você vai responder aí verdadeiro ou falso nas alternativas. Só voltar lá o texto e você vai encontrar as informações verdadeiras. Vamos lá, 3. Search to the internet Remedios Vero incomplete. Aqui, pessoal, você vai pesquisar na internet um pedacinho aí da biografia de Remedios Vero. O que você vai procurar lá? Primeiro você vai procurar o seu nome completo. Aí tem o Remedios Vero e o restante aí. Basta você colocar lá na internet o nome dela, você vai encontrar o nome completo. Geralmente na Wikipedia, que ela nos dá aí biografias de artistas. She was born in the year, você vai procurar o ano em que ela nasceu e o ano em que ela morreu. E na última informação, she lived in, o local onde ela morou. Pelo visto aqui você está vendo que foi um local na França. Aí, antes de se mudar para a cidade do México. Então você vai procurar qual foi a cidade que ela morou na França antes de se mudar para o México. Ok? Então são apenas aí 1, 2, 3, 4 informaçõezinhas que você vai fazer aí a sua pesquisa, ok? Questão 4. Use as palavras abaixo para completar as frases. Use um dicionário se você precisar. Então, quais são as palavras? Você tem que brush, você tem painters, você tem countries, você tem art, você tem expressions, studio in people e people.
Então, você vai completar de acordo com essas palavras, né? De modo que faça sentido as frases. Então, art is a very special form of... Arte é uma forma muito especial de... Aí você vai completar, né? Completar com uma dessas palavras. Alguns dizem que arte também necessita de uma técnica. Remedios vários, Frida Kahlo e Maria Ezigueiros são... Uma pintura é... Ou, quer dizer, um pintor é alguém dedicado a fazer... Aí você responde aí com essas palavras do quadro, só completar, né? Vamos aqui para classe gramatical. Ah, não, perdão, tem mais palavras aqui, não tinha visto essa parte. The main tools for painters are... Né? A ferramenta principal para um pintor é canvas. Canvas aqui seria aquela paleta de onde coloca os pingos de tinta. Chama de canvas. Some artists like to be alone in there to work. Ou seja, alguns artistas gostam de ficar sozinhos em seus para trabalhar. Artists from different lived in Paris in 1930. Ou seja, artistas diferentes moraram em Paris em 1930. Ok? Agora sim, vamos para a parte gramatical que está falando aqui sobre os palavras interrogativas ou pronomes interrogativos, chamados de WH question, ok? WH questions, que são pronomes que você vai usar para formular perguntas. E todos esses pronomes começam com WH. Se você prestar atenção aqui, ó, todos eles começam com W ou então H ou WH. Por isso que o nome deles é WH question. WH questions, ok? Aí você tem aqui o primeiro, what, que quer dizer o que ou qual. Se você quiser anotar, pode ficar à vontade. O 2, você tem o who, que quer dizer quem. O 3, você tem o where, que quer dizer onde, é usado para lugar. O 4, você tem when, que quer dizer quando. O 5, você tem aí o how, que quer dizer como. O 6, você tem aqui why, que quer dizer por quê. Por quê. O 7, você tem how many, que quer dizer quanto ou quantas. E o 8, você tem how much, que quer dizer também quanto ou quantas. Daqui a pouco eu explico melhor os dois. E which, que quer dizer qual. Deixa eu explicar aqui o which. O which é muito parecido com what. What quer dizer qual e o which também quer dizer qual. Qual é a diferença dele? Bem, o what você utiliza para formular perguntas usando o qual, que as pessoas têm muitas respostas, ok? Tem inúmeras respostas. Por exemplo, se eu perguntar qual o seu nome, eu não sei qual o seu nome. Então, se eu perguntar qual o seu nome, a pessoa pode responder, pode ter milhares de nomes e um deles vai ser o da pessoa, né? Então, aí tem várias opções. Então, você utiliza o what. Já o which, ele é mais restrito. O which você utiliza quando a pessoa ela pode escolher entre uma, duas ou três alternativas. Por exemplo, eu tenho uma camisa azul, uma camisa preta e uma camisa vermelha, ok? Aí então eu vou perguntar para você qual delas eu devo usar para ir para a festa. Então, quando eu for perguntar qual camisa eu devo ir para a festa, quando eu te dou três alternativas, então eu vou usar o número 9, which, ok? Deu para entender, né? Which é utilizado para perguntar qual camisa você prefere. Ou seja, entre as três que eu vou lhe dar as opções. Então, ele é utilizado para você fazer perguntas cuja resposta te dá opções, ok? Muito bem, agora eu vou para a próxima página. Aí aqui, galera, você vai apenas completar, né, com o número que tem lá na outra página e colocar aí a tradução. Quanto, onde, quanto, quem, quando, como, porquê, qual e o que ou qual,
ok? Aqui você tem eles já traduzidos aqui para você memorizar. Você tem what, você tem who, você tem where, você tem when, você tem why, você tem how many, how much, how old and which. Beleza? Você tem aqui todos eles. Aí você tem os exemplos. What is your name? My name is Mirna. Lembra que o what é qual quando você tem muitas alternativas. Aí aqui você tem where. Where is your school? Aonde é a sua escola? Aí a resposta, it's downtown, ou seja, é no centro da cidade. Aí você tem aqui, who is your French teacher? Quem é o seu professor de francês? Aí a resposta, my French teacher is Pierre, né, que é o nome do professor. Aí embaixo você tem, how many boys are there in the classroom? Quantos garotos tem em sua sala de aula? Aí a resposta, there are 15, ou seja, tem 15. Aí aqui, pessoal, você vai responder, vai traduzir a pergunta em inglês, ou seja, você não vai escrever o seu nome aqui, tá perguntando qual é o seu nome. Aí você não vai botar lá Gabriel, Antônio, Maria, né? Você vai traduzir a pergunta em inglês. What's your name, né? Não seria. Onde é sua casa? Where is your house? Você vai escrever aqui a pergunta em inglês, ok? Então essa foi a página 58. Vamos aqui para a próxima página, que é a página 59. Na página 59, você tem a continuidade aí da questão anterior. Quantas garotas tem em sala de aula? Aí você vai traduzir, né? Você vai escrever a pergunta em inglês. Vai traduzir a pergunta para o inglês. 2. Make questions to the answer, ou seja, faça perguntas de acordo com a resposta. Observe aqui que na letra A, você tem a resposta, aqui embaixo de laranja. I am at the club. Eu estou no clube. Então, a pergunta que você vai fazer para essa resposta, ela só pode ser aonde você está. Então, elas se combinam, né? Aonde você está, eu estou no clube. Então, galera, você vai analisar a resposta e fazer a pergunta. Olha só aqui a letra B, olha só a resposta. A resposta é, my phone number is 34970707. Aqui você tem um número de telefone, né? Meu número de telefone é, aí você tem um número. Qual é a pergunta que é feita para esta resposta? Só pode ser qual o seu número de telefone. Aí eu já deixei aqui pronta para você copiar, né, como exemplo. What is your phone number? Ou seja, qual é o número do seu telefone? Então a resposta já está na mão, né? Aparece a resposta primeiro. Aí você vai analisar a resposta para formular a pergunta. Observe aqui, ó. She fine, thanks. Ela está bem, obrigado. Então, qual seria a pergunta que relaciona a esta resposta? Ela está bem, obrigado, né? Como ela está, seria a pergunta. E você vai colocar em inglês aí como é que se diz, como você está ou como ela está. Ok? O mesmo vai acontecer com a letra E e também com a letra E, né? Você tem aqui a letra D e a letra E. Qual é a resposta da letra D? There are 5 children in the car. Ou seja, tem 4 crianças no carro. Então, está perguntando aqui a quantidade, né? A resposta seria a pergunta, a quantidade de crianças no carro. Aí a letra E você tem, the books cost $20. Então, está perguntando aqui o preço do livro, né? Quanto custou o livro, ok? Terceira questão, tá muito fácil, você vai responder aí com os pronomes interrogativos. Você tem aqui a resposta, Mr. Souza, e você tem a pergunta, is your father? Aí você vai escolher entre um desses pronomes aqui da caixa, né? How, como, where, onde, why, porquê, what, o que e who, quem. De acordo com as perguntas, né? De acordo com as respostas também que tem na frente. Ok? Então, você vai colocar aí os pronomes. Muito bem.
Vamos aqui para outra página aqui, para outra questão, aqui no outro lado da página. Aí você tem a quarta questão e você vai ligar os pronomes com suas traduções, ok? Muito fácil também. A quinta questão, galera, você agora vai desembaralhar as letras e formar os pronomes interrogativos, que é aqueles lá que você está começando a se familiarizar com eles, ok? Só você desembaralhar que você vai ter aí os pronomes como se escrevem da maneira correta, ok? Bem, galera, a sexta questão, ela começa nessa página aqui, na página 59, mas ela vai até a página, ela tem a página 60, 61 e 62. Eu não coloquei as outras páginas para o vídeo não ficar tão longo, não poder explicar tanto, mas eu vou explicar aqui, pelo menos essa primeira alternativa, onde tem a foto aqui desse jogador, e aqui já está respondido, ó, você vai seguir o modelo e fazer as questões 50, da página 60, 60, 61 e 62, ok? Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Olhe para as figuras, use as palavras interrogativas para completar as perguntas e as respostas. Então, você tem aqui a lacuna, né, com is he from? Aí aqui está perguntando a origem dele, né? Aí eu coloquei aqui, tá no livro, já está respondido. De onde ele é? Where is he from? Aí a resposta, he is from Brazil. Vai ter momento onde você vai precisar, vai aparecer a resposta e você vai precisar colocar a pergunta. Vai ter momento onde você vai colocar só o pronome e vai ter momento onde você vai colocar a pergunta inteira de acordo com a resposta, ok? Na dúvida aí dessa sexta questão, você pode entrar em contato comigo, caso você não entender aí como é que você vai fazer, caso você não entendeu. Ok, galera? Então é isso. Não tem mais páginas. Vamos ficando por aqui, né? Você tem essas páginas aqui para você fazer, começando aqui a partir da página 56. Aí você vai fazer as páginas 57, né? 58, 59. Aí não tem mais aqui nesse vídeo, mas continua no seu livro a página 60, 61 e 62 para terminar a unidade 8, que nós teremos aí o trabalho que vai ser relacionado a ela, ok? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!